Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. A Sociedade São Vicente de Paulo tem uma importante presença no país. Qual a situação das conferências vicentinas nos dias atuais? Hoje, no Religare, eu recebo o professor de ensino religioso Itamar Ari. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Itamar. Prazer receber você aqui e para a gente poder falar sobre a situação da Sociedade São Vicente de Paulo no país. Eu que agradeço pelo convite. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Itamar, para começar bem do início, qual que é a inspiração da criação da Sociedade São Vicente de Paulo? Bom, a Sociedade São Vicente de Paulo ela é uma instituição católica, independente, embora seja católica, é independente da igreja. Ela foi criada em 1833, Sim. na França. Mas antes de entender a questão da criação da Sociedade São Vicente de Paulo, é interessante entender o nome da instituição, que foi dado a este santo, hoje santo, São Vicente de Paulo, o momento que ele nasceu. O santo São Vicente de Paulo nasceu no século XVI e ele, na verdade, ele acabou sendo um grande inspirador de várias obras em torno da França e depois espalhado pelo mundo. Inclusive, esse ano, em 2017, comemora-se 400 anos do carisma vicentino. O que é o carisma vicentino? É servir a Jesus Cristo na figura do pobre. Olhando para o pobre, aí a pessoa, ou quem seja vicentino, está servindo ao pobre. E, nesse caso, ele criou uma série de outras obras. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é uma das obras que foram, na verdade, foi inspiradas por ele. Ele mesmo criou umas 3 ou 4, inclusive os lazaristas, é mais conhecida. E, a partir dele, algumas outras obras também foram criadas. Sim. Assim, nesse caso, a Sociedade São Vicente de Paulo. E quem é propriamente fundador da Sociedade São Vicente de Paulo? O fundador da Sociedade São Vicente de Paulo é Antônio Frederico Ozanam, um intelectual católico, que bem jovem ele participava na França de alguns debates, algumas conferências de discussões. E ele, como cristão convicto, ele não se sentia muito feliz naquele local onde o ateísmo estava, até certo ponto, crescente. Daí, ele fez amizade com alguns cristãos e começou a discutir com esses cristãos uma maneira de tentar ajudar, no caso, os pobres da sociedade, da época. Então, ele, nesse caso, o que ele fez? Ele, participando num dos debates, onde as pessoas debatiam e conversavam, num desses debates, alguém disse para ele, vocês são cristãos, mas cadê as suas obras? Vocês são cristãos apenas de igreja, mas cadê as suas ações? Ele foi questionado sobre isso. Ele foi questionado sobre isso. Aí ele foi para casa, no caso, pensando, encontrou com os amigos e falou assim, nós precisamos fazer algo. O que nós vamos fazer? E daí eles resolveram falar, então vamos aos atos. Eles formaram um grupo e começaram a ir aos bairros pobres de Paris. Nesses bairros, onde a pobreza é absoluta, muita pobreza, muita dor, ele começou a entender a vida daquelas pessoas naquele local. E daí ele começou, um dia ele levava uma lenha, levava uma ajuda espiritual, outro dia ele levava alguma maneira daquelas pessoas começarem a ter na questão promocional daquelas pessoas, tentar uma forma de ajudar. Não só a questão do alimento, mas também a questão espiritual da pessoa. Quando é que a Sociedade São Vicente de Paulo chega ao Brasil? A Sociedade São Vicente de Paulo chegou aqui no Brasil em 1872, necessariamente no Rio de Janeiro, por alguns confrades, que é o nome das pessoas que participam da sociedade, no caso das mulheres são consórcias. Mas eles estavam numa reunião, na comemoração no Rio de Janeiro, e alguém comentou que o Brasil, mesmo um país com extensões continentais, ainda não havia Sociedade São Vicente de Paulo aqui. E daí eles resolveram fundar, em 1872, a primeira Sociedade São Vicente de Paulo aqui no nosso país. E ela começou a crescer, porque espalhou-se para alguns estados e cresceu tanto que foi necessário construir ou fundar o Conselho Nacional do Brasil,
que é onde hoje ele é responsável pelas conferências dentro do nosso país. Hoje, o Brasil, ele é o país com mais número de vicentinos do mundo. E pela primeira vez, nós temos hoje um presidente nacional, ele é brasileiro. Sim. Você cresceu num ambiente de família vicentina. Me lembro que uma vez nós falamos sobre isso. Isso, inclusive, te motivou a estudar sobre o assunto, não é isso? Sim, porque assim como a maioria dos vicentinos de antigamente, eu acordei num lar vicentino. Sobretudo, meu saudoso pai era um vicentino muito convicto. E eu lembro, eu ia com ele em algumas visitas. Eu lembro que eu queria entregar, ele levava, na época era um vale. O vale, na época, era um papel que dava direito à pessoa a ir a um supermercado fazer as compras. Eu sempre queria, não, vamos pai, vamos embora. Ele falava, não, a visita não pode ser rápida, a visita tem que demorar pelo menos 1 hora. Eu tenho que saber como andam as pessoas, eu tenho que rezar com eles, eu tenho que ajudá-los no sentido não só espiritual e no sentido do alimento, é também pensar se existe alguém desempregado, ajudar essas pessoas a promoverem socialmente também. Sim. No seu estudo, que foi feito aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, da PUC Minas, seu orientador foi o professor Paulo Agostinho. Paulo Agostinho Nogueira Batista. Você parece que fez um recorte, não é isso? Você tratou de uma conferência em particular, sim, da história dela. Como é que é o seu trabalho? Por quase 40 anos da minha vida, eu morei do lado de um conselho central. O Conselho Central, se eu vou poder explicar, as conferências vicentinas são formadas. A base é a Conferência Vicentina, depois da Conferência Vicentina tem o Conselho Particular, depois do Conselho Particular tem os Conselhos Centrais, depois tem o Conselho Nacional e tem o Conselho Internacional lá na França. Aqui no Brasil é um caso específico. Essa é a organização. Isso, é como se fosse a hierarquia. Sim. E aqui no Brasil tem o caso específico dos conselhos metropolitanos. É o único país do mundo que tem os conselhos metropolitanos por causa do tamanho continental Sim. do nosso país. Mas então eu cresci ao lado desse conselho central e eu percebia que lá havia muitas festas, muitos encontros, romarias, bazares, eu via muito movimento. Embora eu não fosse vicentino nessa época, eu percebia que eu morava ao lado. Mas a partir mais ou menos do ano 2000, eu percebi uma diminuição muito grande. Nessa época meu pai também já não estava mais presente, mas eu percebi uma diminuição muito grande, no sentido de festas, bazares, e percebi também que os jovens, eles não estavam mais naquele local. Eu percebia mais as pessoas de meia idade para cima, quase da terceira idade, no caso. E vi muito vazio. E eu resolvi tentar entender o motivo dessa mudança. Por quê? Que esvaziou. E Sim. daí eu procurei a PUC Minas, o programa de mestrado, pós-graduação, e apresentei o meu projeto. Uma pesquisa sobre os vicentinos, em particular sobre este Conselho Central. Que abrange, lembrando que esse Conselho Central ele abrange os bairros ali da região do Padre Eustáquio, Caiçara e alguns bairros do Contagem também, São Mateus, entre outros. Aqui, Belo Horizonte, região metropolitana. Exatamente. Assim, você falou da organização, mas eu acho que valeria a pena a gente falar também dos princípios que norteiam a conferência. As conferências, a Sociedade São Vicente de Paulo, quais são os princípios assim, que orientam esse grupo? Bom, a primeiro momento a pessoa teve que ser católico, embora eu tenha falado que é uma instituição católica, mas ela é independente do caso da Igreja Católica, mas tem que ser católico. E daí essa pessoa, ela começa a frequentar uma conferência vicentina, que é justamente quem vai até a figura do assistido, do necessitado, do pobre, e começa a participar. Daí, depois de mais ou menos algum tempo de observação, o presidente desta conferência vicentina, ele percebe se essa pessoa tem condições de seguir o caminho de São Vicente de Paulo ou não. E além de ser católico, pede também um casamento assim, da maneira regular, embora isso não esteja mais sendo tão respeitado assim. Porque a gente sabe que hoje em dia na sociedade as uniões matrimoniais não são iguais a de outrora, Elas são mais assim, a gente pode dizer que elas estão reconfiguradas.
e daí a pessoa começa a participar dessas conferências. Sim. Essa ideia de caridade, né, ela é a ideia central, não? Sim, é a ideia central, porque a primeiro momento a pessoa, ela... Aliás, não é uma ideia, né? É uma ação. É uma ação, que é o que o Frederico quis, né, ir aos atos. Mas essa ação, primeiro momento, podemos dizer que a primeiro momento é até assistencialista, no sentido de ajudar aquela pessoa ali. Mas a segundo momento, quando você começa a participar da vida daquela pessoa, você tenta promovê-la de alguma forma, espiritualmente, naturalmente, e como também socialmente. Sim. No sentido do emprego, alguma coisa. Você falou que você percebeu que há uma crise, né? A gente podia falar sobre isso no segundo bloco. No programa de hoje, nós conversamos, Itamar Ari, que é mestre em Ciência da Religião, e nós estamos falando sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Até já. Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o professor de ensino religioso Itamar Ari. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. E a nossa conversa é sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, que foi objeto de pesquisa do professor Ari. Ari, você falou no primeiro bloco que, inclusive, o que te levou a pesquisar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo foi a sua percepção de que alguma coisa errada estava acontecendo, as pessoas estavam se distanciando. A Sociedade São Vicente de Paulo parecia já, assim, esvaziada, né? Pessoas e toda a movimentação. Como é que você vê essa situação depois da pesquisa? É isso mesmo que está acontecendo? Essa sua percepção inicial, ela foi confirmada? Tem fundamento porque a gente percebeu que mais ou menos a partir do ano 2000, não tem dado oficial, mas percebe-se pela pesquisa que a partir do ano 2000, realmente as conferências vicentinas foram tendo uma certa esvaziada, no sentido de diminuição de membros. E aí eu consegui identificar que seria não apenas uma crise da Sociedade São Vicente de Paulo, no caso seria uma crise do catolicismo como forma, um todo. Trata-se também da diminuição dos católicos. Diminuindo os católicos, necessariamente vai influenciar nas suas associações. Entendo. Agora, assim, você identificou assim, fatores, por exemplo, que poderia ser um problema da própria Sociedade São Vicente de Paulo, por exemplo? Como os fatores internos, eu percebi o seguinte: a regra, né, que é interessante lembrar, a regra é como se fosse a carta magna dos vicentinos, e tem que seguir, né, uma regra até certo ponto, ela é extensa, ela, podemos dizer que ela ainda está um pouco, digamos, engessada. Algumas considerações existentes na regra, eu acho que pode causar também o afastamento das pessoas. Por quê? A sociedade mudou. Nós estamos hoje, na regra, no terceiro texto desde a sua criação, lá em 1833. Tá. O atual foi aprovado em 2003. O Conselho Internacional, ele dá autonomia para os países fazer algumas adaptações na sua respectiva regra. Sim. Mas mesmo assim, a gente percebendo na regra a gente percebe que ainda acontece essa questão do engessamento. Se for seguir a regra à risca, a gente percebe que não vai ter uma renovação, porque a ideia, a gente percebe que a Sociedade São Vicente de Paulo precisa ser oxigenada, precisa voltar a crescer, a gente acredita, né? No caso. Você fala na sua pesquisa de um problema com a burocracia. Como que é isso? A partir de 2003, com o novo Código Civil, alguns vicentinos da Conferência Vicentina, eles tiveram que ser deslocados para cuidar das Obras Unidas. O que seriam as Obras Unidas? É um asilo, um educandário, é um hospital, e para cuidar dessa burocratização desses locais. E o que aconteceu? Da gestão, então. Da gestão. Né? E saindo das conferências vicentinas e indo para esses locais, a base, que é a sociedade, ela esvaziou. E a gente percebe também, eu lembrei aqui, que pelo fato, a Sociedade São Vicente de Paulo é
é um trabalho voluntário. Então, às vezes, a pessoa tem que dedicar muito tempo da sua vida ali e ela não tem uma certa remuneração. E a gente sabe que nos dias de hoje as pessoas precisam trabalhar, não era igual antigamente, onde um ou outro trabalhava. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver. E, às vezes, ela não consegue se dedicar de forma correta para o trabalho vicentino. Você chamou atenção agora uma coisa importante. Às vezes a gente acha que o trabalho, né, do vicentino, num dado momento da semana, né, fazer uma visita, uma assistência, um acompanhamento espiritual, como você lembrou, mas há obras de difícil gestão, como você falou, educandários, casas de hospitais. Asilos. Quais são as obras? Então, quais são as obras? Tem hospitais, tem asilos, tem educandários. A gente percebe hoje, porque a partir de 2006, a família vicentina, ela instituiu um programa chamado Mudança de Estrutura. O que seria isso? Focar mais na questão de tentar mudar aquilo que atrapalha a desigualdade social. E com isso, com esse programa de mudança de estrutura, as pessoas começaram também como se diz, a ter que tentar mudar a vida do pobre, mas às vezes ele não consegue talvez mudar a dele mesmo. Ele consegue com isso. E daí eles começaram, no caso os vicentinos, a ficar mais... as pessoas mais, de repente, os aposentados, começaram a ir para esses locais. A gente percebe que em 2015 foi aprovada uma regra do seguinte, que presidente de obra unida, de conferência, poderia ser até 75 anos. Por incrível que pareça, teve que subir essa idade para 81, porque ele não estava conseguindo arrumar pessoas para poder tomar conta desses. Então é uma crise de renovação dos quadros, né? Isso. Você comentou ainda há pouco, estou retomando um pouco da sua própria apresentação aqui, que isso tem um pouco a ver com uma crise do próprio catolicismo. Sim. Não é? Da perda, diminuição do número de fiéis, no caso brasileiro, né? Isso interfere, essa configuração interfere, então, mesmo nos vicentinos? Interfere nos vicentinos, porque, como eu já falei, ela é uma instituição católica. E outra coisa também que interfere, a gente percebe, os jovens, no caso, eles não estão tendo uma religião... Eles não estão conseguindo identificar com uma certa religião. E não identificando com uma certa religião, ele não vai se identificar necessariamente com uma instituição, no caso, religiosa. Essa é uma pesquisa, agora há pouco, que diz o seguinte, que o povo brasileiro ele quer ajudar. Mas talvez ele quer ajudar, mas não quer ser submetido a uma série de regras, de obrigações que podem interferir no seu andamento da vida pessoal. Sim, sim. O próprio cenário da pluralidade religiosa, né? O fato da Sociedade de São Vicente de Paulo estar vinculado a uma instituição religiosa, você acha que pode haver um conflito? Pessoas de outras tradições religiosas, outras igrejas cristãs, elas não se sentem envolvidas com esse tipo de projeto por causa da identidade católica, assim, bem demarcada? É porque quando a sociedade surgiu no Brasil, ela era uma das poucas. Mas com o passar dos anos, a gente percebe que várias outras entidades religiosas também, de outras denominações religiosas, começaram a trabalhar também, né, nessa questão da caridade. Hoje, às vezes, de vez em quando eu vou assim, debaixo do viaduto, aqui em Belo Horizonte, fica mais ou menos perto da rodoviária, a gente encontra com várias denominações religiosas. E, inclusive, até outras denominações que não são religiosas. A pessoa está ali fazendo a caridade, mas não necessariamente é ligada a um espaço religioso. Sim, sim. Você falando assim, me lembro do trabalho dos espíritas, né? Que já nunca fui, de fato, conferir a informação, mas nós já podemos conversar sobre isso uma ocasião aqui na PUC Minas, né? De como que os espíritas também eles se inspiraram se basearam nas práticas vicentinas. Na prática vicentina. Eu, enfim, falo aqui com toda assim, reserva por não conferir a informação. Depois algum
algum pesquisador ou pessoa ligada à comunidade espírita puder confirmar isso, essa relação histórica, né, que há entre o modelo da prática de caridade dos vicentinos e os espíritas, a gente pode até fazer um outro programa sobre esse tema. É porque quando aconteceu a pluralidade religiosa, o que acontece? Quando as religiões colocaram um bloco na rua, como se diz assim, elas começaram a pegar algumas coisas da burocracia de outras instituições. Sendo assim, uma às vezes aprende algo com a outra, essa troca, né? Essa demanda, essa troca, essa ajuda de uma com a outra. Não existe nenhum fórum entre essas instituições, que reúna essas instituições? Não, tem a da família vicentina, todo mundo que é ligado ao carisma vicentino, mas ligado entre outras denominações ainda não, embora haja o diálogo interreligioso, né? Uma conversa de uma entidade com a outra, mas não tem algo oficial ainda. Sim. Tendo pesquisado, tendo estudado o tema e até tendo uma vinculação pessoal, qual que é a sua perspectiva em relação ao futuro da Sociedade São Vicente de Paulo no país? Bom, eu acredito que ela precisa se renovar. E a renovação passa por novas táticas, novas tendências, uma maior flexibilidade da regra, que eu acho que ela ainda puxa bastante, e também tentar trazer os jovens para as conferências vicentinas, porque é através dos jovens que ela vai se renovar, ela vai crescer novamente. Não sei se ela vai voltar a ser o que era antes, mas ela vai continuar, porque afinal de contas hoje ela já tem quase 200 anos, tem que ser uma instituição que deve ser respeitada, né? Quase 200 anos, não é qualquer instituição, e ainda e nem tão profissional assim ela é. A gente vê que eu acho que ela conseguiu ir na base do amor, da luta, principalmente por causa das conferências vicentinas. Muita dedicação, né, de homens e mulheres nesse trabalho. Quem está ali na base, que pega ali o boi pelo chifre mesmo, e que resistiu, trabalha muito. E tenta, e as pessoas estão tentando, a gente percebe pelos encontros, que as pessoas estão querendo fazer. E eu percebo também que às vezes essas pessoas, elas não estão muito ligadas às instâncias superiores. Elas fazem ali o serviço delas e talvez elas não preocupam muito com o que está sendo falado em outras instâncias. Talvez se tivesse não vou dizer mais reuniões, mas mais encontros para decidir, para tentar, de repente, até mesmo focar num determinado assunto. Porque a gente sabe que o pobre mudou. Não que o de antigamente não existisse, não continua existindo, né? Mas o pobre mudou. A gente tem a questão dos refugiados, moradores de rua. De repente a pessoa não precisa de algo material, mas ela está com uma depressão. E se a pessoa quer seguir o carisma de São Vicente de Paulo, no caso da sociedade, ela tem que começar a aprender a trabalhar com essa nova demanda de pobreza, principalmente aqui no nosso país. Itamar, termino então cumprimentando a você, o seu orientador, o professor Paulo Agostinho, pela realização deste trabalho. É inspirador, né? Como é que você pode pegar de um tema de interesse pessoal, transformá-lo isso numa pesquisa acadêmica e até devolver para a sociedade, não é? Uma reflexão, um conjunto de propósitos como você fez no seu trabalho. Parabéns, obrigado por você ter vindo aqui no programa falar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado, de doutorado, acessando a nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá!